lei federal, os requisitos estão no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. O povo deve fazer aí um abaixo-assinado com pelo menos 1% do eleitorado nacional. Isso mesmo, 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, e em cada um desses estados, não menos de 0,3% de seus eleitores. Então, veja, o povo tem a possibilidade de diretamente fazer um projeto de lei que será encaminhado à Câmara dos Deputados e lá, no Congresso Nacional, essa lei será votada. Portanto, meu caro aluno que fez essa gentil pergunta, a resposta, portanto, é: a democracia brasileira é uma democracia semidireta. É uma democracia semidireta porque, via de regra, é uma democracia indireta ou representativa, mas, excepcionalmente, é uma democracia direta. Excepcionalmente, é uma democracia direta. Agora vamos, então, à segunda pergunta da aula de hoje. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, o que são freios e contrapesos? Essa pergunta é interessante. Freios e contrapesos. E, na realidade, freios e contrapesos é o nome que a doutrina brasileira deu, aquela teoria que vem do inglês, checks and balances. Checks and balances. O que é isso? Checks and balances ou freios e contrapesos. Na realidade, esse é um sistema de controles recíprocos, previsto na Constituição brasileira. A Constituição prevê um sistema de controles recíprocos em que cada um dos 3 poderes acaba fiscalizando, interferindo no outro poder. Vou te dar alguns exemplos. Imaginem, por exemplo, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprova um projeto de lei. Vem o presidente da República e veta aquele projeto de lei. Meus amigos, essa é uma interferência de um poder no outro. É uma interferência do Poder Executivo no Poder Legislativo. Então, quer dizer, o Poder Legislativo faz um projeto de lei, vai o Executivo e veta. É um exemplo do sistema de freios e contrapesos. Outro exemplo. Imagine que o Poder Legislativo, então, aprova uma nova lei e vem o Poder Judiciário e declara aquela lei inconstitucional. Ora, é uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Ou seja, uma lei foi declarada inconstitucional, sistema de freios e contrapesos. Mas tem mais exemplos. Imagine que o presidente da República faz uma medida provisória. Vem o Poder Legislativo, vem o Congresso Nacional e rejeita aquela medida provisória, entendendo que ela não é relevante nem urgente. É uma interferência do Legislativo no Executivo. E uma última pergunta: quem escolhe os ministros do STF? Quem é que vai indicar os nomes dos ministros do Supremo? É o presidente da República. Isso mostra também uma interferência do Poder Executivo no Poder Judiciário. Em resumo, meus caros amigos e amigas, sistema de freios e contrapesos é exatamente esse sistema de controles recíprocos entre os 3 poderes, em que um poder acaba controlando e interferindo na atividade do outro poder. Vamos para a terceira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, qual é a eficácia do artigo constitucional que prevê os objetivos da República? Bem, essa pergunta, inclusive, já caiu no exame da OAB. Essa pergunta já caiu. Nós temos vários tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Vários tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Temos as normas constitucionais de eficácia plena. São aquelas que produzem todos os seus efeitos sem precisar de complemento. Norma constitucional de eficácia plena. Temos a norma constitucional de eficácia contida. É aquela norma constitucional que também produz todos os seus efeitos. Só que lei infraconstitucional, lei abaixo da Constituição, pode reduzir esses efeitos, pode restringir esses efeitos. E, por fim, temos a norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que produz poucos efeitos. Produz poucos efeitos por algumas razões.
ou porque ela precisa de um complemento, precisa de uma lei, precisa de um regulamento. E aí, nesse caso, ela é chamada de norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo, ou então é aquela norma constitucional que precisa de um programa de atuação para o Estado. E aí, ela recebe o nome de norma programática. E meu caro amigo, que me fez essa pergunta, é o caso do artigo 3º da nossa Constituição. Ou seja, o artigo 3º da Constituição Federal é uma norma programática. Porque quando fala que são objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, acabar com a marginalização, isso infelizmente não é uma realidade atual do Brasil. Isso é um sonho que nós queremos implantar, é um objetivo, é uma meta que queremos atingir. E, portanto, é uma norma programática. Fixa um programa de atuação para o Estado. Sendo, então, uma norma programática, podemos dizer que é uma norma constitucional de eficácia limitada, gera poucos efeitos, e de princípio programático, que precisa de um programa de atuação para o Estado. Tudo bem? Essa, então, foi a 3ª pergunta do programa de hoje. Vamos para a 4ª pergunta? Vamos ver o que o próximo colega tem a nos perguntar? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais são os objetivos da República? Muito bem. Tema clássico, tema importante dos concursos públicos, do exame da OAB, os objetivos da República. E esse tema aparece no artigo 3º da Constituição Federal, não é? Os objetivos, as metas que o Estado quer atingir, artigo 3º da Constituição Federal. Primeiro objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. São expressões diferentes. Sociedade livre, justa e solidária. Sociedade livre é aquela que possui todos os tipos de liberdade. Liberdade de opinião, de ir e vir, de religião, etc. Todos os tipos de liberdade. Sociedade justa é aquela em que todo mundo tem aquilo que lhe é de direito. Todo mundo tem aquilo que é fruto do seu próprio esforço, aquilo que lhe é de direito. E sociedade solidária é aquela que todos se auxiliam reciprocamente. Então, primeiro objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Além desse objetivo, qual outro? Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. E quando a Constituição fala desenvolvimento nacional, não é apenas o desenvolvimento econômico. É o desenvolvimento econômico, político, social, cultural, ou seja, todos os tipos de desenvolvimento. Então, até agora, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro objetivo é bem pretensioso: erradicar a pobreza e a marginalização. Ou seja, acabar com a pobreza, acabar com a marginalização, está lá no inciso 3. E ao lado dele, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, reduzir as desigualdades entre as regiões mais ricas e menos ricas do Brasil, e as desigualdades sociais, a distância entre o mais rico e o mais pobre. Portanto, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, último objetivo da República é acabar com a discriminação. É garantir o bem de todos, acabando com a discriminação. Todos os tipos de discriminação. Discriminação de sexo, cor, idade, preferência sexual, todos os tipos de discriminação. Portanto, meus amigos, assim falamos dos objetivos da República. Leia atentamente o artigo 3º da nossa Constituição. E agora, vamos para a 5ª e última pergunta do programa de hoje. Vamos a ela, pergunte ao professor. Professor, quais são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil? Bem, esse tema é encontrado no artigo 4º da Constituição Federal. Os princípios que regem as relações internacionais. Artigo 4º da Constituição. Há vários princípios, como eu mencionei com vocês há pouco, mas vale a pena ler. Você que vai prestar um concurso público, você que vai fazer o exame da OAB, leia atentamente, entenda o artigo 4º da Constituição, ele é riquíssimo.
tem lá como princípio da